E aí, beleza? E aí, tudo bom? Eu sou o Alan E eu sou a Johanna. e esse é o Minha Prateleira. E hoje a gente vai falar sobre um escritor que nasceu em Northampton no ano de 1953. É um homem de longas madeixas e barba comprida. Esse escritor ele é britânico e ele está entre os escritores britânicos mais importantes dos últimos 50 anos. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. Bom, é aquele cara que tem que estar na prateleira de todo mundo que realmente gosta de quadrinhos. E de quem tá começando a ler quadrinhos, acho que é um dos caras que é super indicado, assim. Ah, com certeza. Se tu tem uma mente mais aberta, é um pouquinho mais maduro, porque Né? as histórias são meio pesadas. Se tu sabe de quem a gente tá falando, sabe que esse vídeo vai ser muito bom. Espero que seja, pelo menos. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Então nós trouxemos pra vocês Do Inferno, muito bom. do Alan Moore e do Ed Ed Campbell. Campbell. Certo. Essa obra aqui é uma obra extremamente densa, cheia de extras e informação, tanto de pesquisa quanto até mesmo a obra e O trabalho história. de pesquisa aqui é incrível. Demorou 10 anos para ser concluído. Originalmente, essa história zona aqui que tu tá vendo foi publicada em 10 volumes do ano de 1991 a 1996. E no ano de 1999 veio essa edição compilada com todas elas aqui dentro, enorme. Ok? Então, no Brasil, ela já foi lançada 2 vezes. Uma pela editora Violetera, que foi lançada em 4 volumes, e outra mais recentemente pela Veneta, que trouxe essa beleza enorme aqui. Nesses 10 anos de pesquisa, o Alan Moore foi atrás de toda a informação que ele podia reunir na Inglaterra, né, em Londres, sobre o caso do Jack Stripador. E o desenhista, o Ed, foi atrás de todas as fotos que ele podia da era vitoriana para ter uma ambientação, para ter uma noção da ambientação onde essa história se passar. Muitos também, ele e o Alan visitaram os lugares, tiraram várias fotos também, para ter noção da arquitetura de Londres, para poder colocar aqui. De fatos E históricos, essas coisas. Muita tipo. coisa que tu vê aqui são lugares reais. É igualzinho. Ou seja, Pegado ao Inferno é literalmente ser levado para Londres na era vitoriana. O Alan Moore ele pegou uma teoria que é extremamente conhecida, que é uma das teorias sobre o Jack Stripador, que é que ele acredita mais, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele discorda da teoria. Ele discorda em alguns pontos Em da alguns teoria. pontos. Então ele pegou as coisas que ele concordava com essa teoria, que a teoria foi criada pelo jornalista Stephen Knight. Ok. E ele pegou essas bases da teoria que ele concordava e anexou elas junto com as ideias que ele tinha. Ok, essa teoria é o seguinte. Um príncipe da coroa britânica teve um filho bastardo com uma prostituta. E como isso não podia sair para a sociedade, ninguém podia saber que isso tinha acontecido, a coroa britânica então começou uma conspiração. Decidiram criar um assassino. Mas o que acontece na verdade é que foi assim. Esse príncipe, ele se relacionou com essa prostituta. Eles tiveram um filho e eles foram separados. Só que ao invés das outras prostitutas ficarem quietas, elas decidiram ameaçar a coroa britânica. Ah, sim, vou chantagear a rainha. Então tu sabe quem é o Jack desde o início, ok? O Dr. William Gould, que realmente existiu, ele era médico da própria rainha Vitória. E ela chama ele pra dar um jeito nessa situação e acabar com as testemunhas. Ele vai atrás e ele faz. Ele começa, então, como ela falou, a ir atrás dessas pessoas que ameaçaram a coroa britânica e mata uma a uma dessas mulheres. O que acontece é que ele não mata de qualquer jeito. Ele corta as gargantas de todas elas, da esquerda para a direita, e ele retira alguns órgãos. Ele faz todo um ritual que tem um simbolismo necessário. O Albert, esse príncipe, ele é levado embora. A mulher que se relacionou com ele é presa. Eles fazem uma lobotomia nela. É bem medonho. E deixam ela ali vegetando, sabe? Pra que não haja mesmo Então, chance dela contar. Na história tu tem alguns pontos de vista.
tu tem o ponto de vista do próprio assassino, o William Gould, tu tem o ponto de vista dos investigadores da polícia e tu tem o ponto de vista dos jornalistas. O Aberline, é Aberline que Uhum. fala, ele é um detetive, né, na história, ele é um detetive Que que tá ele pra se aposentar, tá pra se aposentar e ele saiu de Whitechapel há muitos anos. que é a área onde acontecem os crimes. Tem que voltar pra essa parte da cidade pra fazer a investigação disso, só que ele tá muito de saco cheio, ele tá Ele cansado não quer fazer de isso. fazer essas coisas. Só que é um caso extremamente sério e ele é muito conceituado, vamos dizer assim. É um cara muito competente. Então ele volta pra essa cidade e começa a fazer as investigações. E ele chega onde ele precisava chegar. Ele descobre quem é o Jack Stripador, mas ele precisa ficar de boquinha fechada, senão ele morre. É sério? Ao decorrer da história, conforme vai acontecendo, ficam 5 vítimas, né? Uhum. Uma delas é brutalmente assassinada dentro do quartinho que ela alugava, que eu acho que é o maior assassinato, assim. É a parte mais medonha do quadrinho, com certeza. Porque, assim, o quadrinho, ele começa com capítulos bem curtinhos e vai aumentando a quantidade de páginas do capítulo até chegar nesse enorme. Nesse enorme capítulo, tu vai vendo quadro a quadro Esse assassinato. esse assassinato. E ele é muito horrível, é muito horrível. Extremamente brutal mesmo. Porque até aí tu já tá acostumado com a arte do Ed, porque no começo tu fica meio assustado, assim, porque ela é muito escura, ela é muito estranha, mas daí tu já tá ambientado dentro da história. Esse capítulo até acabou gerando um problema na Austrália, né? Sim, o do Inferno, ele é censurado na Austrália por causa dessas mais de 30 páginas de pura retaliação e morte e destruição. Bom, à primeira vista, assim, ele pode te repelir um pouco, talvez pela arte. Ele te repele um pouco pelo tamanho, assim, não vou ler um negócio É desse mais tamanho. de 570 páginas. Mas, sério, cara, te dá o trabalho de ler isso aqui que vai valer muito a pena. Ele pode te repelir porque tu abre assim, dá uma folhada e... Nossa, que arte esquisita, que estranho. Mas se tu parar pra prestar atenção, essa arte casa perfeitamente com a obra e não é uma arte ruim. Ela é muito perfeita, tem muito detalhe. Essa obra, ela não te apresenta, assim, os personagens, sabe? Ela já começa, assim, com o Aberline e o Lice. Isso. Parece eles à frente já, depois de tudo ter muitos acontecido. anos depois, falando sobre isso e te trazendo pra esse passado, sabe? Pro fim do século XIX e a entrada do século XX. E daí tu começa a se ambientar na história. Dentro disso tu vai vendo o Sir William ficando muito louco, porque ele vai tendo visões assim do futuro e aquilo vai deixando ele muito perturbado. Essa é a moral, na verdade, do Inferno. É o que o Alan Moore quis te passar. Ele te mostra aqui o fim do século XIX e o nascimento do século XX. Então, na ideia dele, ele te mostra que o século XX nasceu num banho de sangue. E talvez isso seja o motivo da gente ter tido um século tão selvagem. Um século tão cheio de sangue, né? E foi mesmo. E foi mesmo. Então, assim, aqui tu tem essa teoria do Jack Stripador. Tu tem uma ideia do que pode ter acontecido, que faz tu ficar pensando, tipo, cara, isso pode mesmo realmente ter acontecido. Não, aconteceu. Tipo, não, mas eu digo não assim, quer pode dizer que realmente isso ter aqui sido a realmente coroa aconteceu. que tenha feito Sim, isso, entendeu? Pode ser. Pode ser um mendigão louco lá na rua. Com certeza. E assim, vai te mostrando como as coisas são, sabe? Por exemplo, os jornais regionais ali criando fatos, trazendo esse nome pra sociedade. Isso é mais uma coisa que deu o estopim do século XX, porque foi a primeira vez que notícias sobre um assassinato assim correram o mundo inteiro. E agora tu imagina, isso foi lá no século XIX. As notícias viajaram o mundo todo. Então, sério, corre atrás disso. Tem na Amazon, nós vamos deixar link aqui embaixo. Sério, vale a pena cada página, cada centavo que tu gastar tá à nisso aqui. venda, tá em promoção. Sim. Isso é caro pra caralho. Ok, é uma edição cara, mas de repente tu consegue uma promoção, porque a nossa edição nós compramos por R$40 na Amazon. Foi na Black Friday, né? Foi na Black Friday, a gente comprou por 40 pila. Pô, sério. 500 e poucas páginas por 40 pila. Vale a pena. O nosso primeiro contato com isso aqui foi na casa de um amigo. É verdade. Tava lá na prateleira dele, porque ele disse, nossa, que negócio enorme, que essa coisa tá acontecendo, mas que capa incrível. Então, dá uma chance pro Do Inferno, vai valer muito a pena ver como nasceu o século XX. Vale a pena também lembrar que Do Inferno já foi adaptado pro cinema no ano de 2001.
Trazendo... não lembro disso. Não, vamos lembrar, faz parte da história. Trazendo um exemplo assim, ó, vívido de porque o Alan Moore odeia adaptações das obras dele. Bom, faz o seguinte, se tu quiser ver o vídeo, não, se tu quiser ver o filme do Inferno, faça isso antes de ler. Porque se tu ler Tu e não for vai conseguir assistir o filme. não vai dar. É muito diferente e bem ruim comparado a essa obra aqui. Então corre atrás dessa obra, te inscreve no canal, deixa o teu like se tu curtiu o vídeo. Aciona o sininho aqui para receber as notificações. Pode comentar e ficar à vontade. Por favor, comente. Espero que tenha sido esclarecedor pra vocês. A gente pesquisou bastante pra fazer isso. Nem tanto assim. Wikipédia. Espero Ok? que vocês tenham gostado. Obrigado. Beijo, até a próxima. Até mais. Tchau. Volta no final. Faltam 2 dias pra Comic Con RS. Eu tô contando como um só. Tô botando de madrugada esse vídeo, não quero saber.